Olá pessoal, obrigado por estar assistindo esse vídeo, obrigado por estar visitando o nosso canal. Nesse vídeo trataremos de crioterapia na fisioterapia. Esse é o nosso vídeo de parte 1, é a parte teórica. Teremos também a parte 2, que trata da resolução de questões de concurso público relacionados à crioterapia, tá? Esse vídeo é direcionado a você que está prestando concurso público e também a você que ainda está no curso de graduação em fisioterapia. Então, vamos iniciar aqui falando, conceituando o que é a crioterapia, que nada mais é do que o resfriamento de tecidos e regiões lesionadas com finalidades terapêuticas e é usada principalmente em condições inflamatórias agudas. Como métodos de aplicação, nós temos vários, entre eles as bolsas de água ou gel, temos os sprays, a imersão, onde coloca uma maior parte, né, do corpo, e é mais direcionada para os atletas, ok? E além de várias outras formas de aplicação. Como evidência científica, eu trouxe esse dado aqui como um termo mais para curiosidade, tá? Geralmente eles não caem muito em concurso, não. Aliás, eu nunca vi cair esse tipo de dado em concurso. É que quanto maior o nível de gordura de um tecido, mais tempo será necessário para o resfriamento alcançar maiores profundidades, ok? Já, obviamente, que a gordura ela funciona como um isolante térmico, ok? Então temos aí, por exemplo, 8 minutos alcançando 10 milímetros, 25 minutos alcançando 20 milímetros e assim por diante. Ok? Como eu falei, são dados que não costumam cair em concurso público. O que costuma cair geralmente mesmo é a partir daqui. Ok? Os efeitos fisiológicos nos diversos sistemas do corpo humano. Os efeitos fisiológicos da crioterapia, primeiramente aqui nos vasos sanguíneos, né? E eu coloquei nesse retângulo aí, englobando 3 fases, ok? Muito importantes para a gente entender, que é o seguinte, que logo no início, quando nós colocamos o gelo, por exemplo, vai ocorrer uma vasoconstricção imediata. Essa vasoconstrição ela acontece devido a uma reação reflexa do sistema nervoso autônomo àquele estímulo do frio, ok? E aí, depois de alguns minutos, temos a vasodilatação intensa, que pode durar aí cerca de 15 minutos. Só que o vaso ele vai ocorrer uma vasoconstricção novamente naquele vaso, tá? Então, essas são 3 fases aí que costumam ocorrer em sequência. Primeiro, vasoconstricção imediata, depois uma vasodilatação intensa, que vai durar aí um tempo bem limitado, para depois o vaso entrar novamente numa vasoconstricção. E depois temos também um aumento da viscosidade sanguínea, depois de um tempo que o gelo está lá, né? Por exemplo, então vai ocorrer um aumento da viscosidade sanguínea, juntamente com essa vasoconstricção, vai ocorrer uma redução do fluxo sanguíneo local em até 80%. Poxa, mas é 80% do fluxo sanguíneo, então essas células que estão ao redor vão receber pouco oxigênio, correto? Correto. Mas por que não vai ocorrer necrose? Se a redução do fluxo sanguíneo em até 80% já é um fator ali preponderante para ocorrer necrose. É porque teremos também a diminuição da atividade metabólica das células, ok? Então, mesmo que esteja passando pouco fluxo sanguíneo, aquelas células que estão ao redor, elas não estão consumindo muito oxigênio, porque o gelo está ali e está diminuindo o metabolismo delas também, ok? Então, não vai ocorrer necrose, tá? Pelo menos no uso terapêutico, né? Porque é mais do que comprovado que o gelo também pode ocorrer necrose dependendo da quantidade e do tempo que o gelo passar naquele tecido, ok? Então temos como efeitos fisiológicos no vaso sanguíneo também a diminuição da permeabilidade microvascular, ok? E a redução na formação do edema. Então, vamos lá. Nós temos uma diminuição da permeabilidade microvascular.
Então isso permite que o edema não cresça, ok? Então é errado dizer que o gelo diminui o edema. Na verdade ele não diminui, ele impede que o edema cresça, ok? Ele impede a formação de mais edema. Mas para a linguagem dos concursos, tudo bem. Podemos dizer que o gelo diminui o edema, ok? Mas para efeitos, vou dizer assim, para termos científicos, não vamos usar essa expressão de que o gelo diminui o edema, ok? Como efeitos fisiológicos no metabolismo do tecido, temos a redução da taxa metabólica local, como eu falei, aquelas células que estão ali, elas vão consumir menos oxigênio. Então, vai preservar a integridade das células do tecido lesionado, as células vizinhas, tá? Por exemplo, a gente sofre um corte, uma pancada, então, onde está a lesão, vai ocorrer também lesão de vasos sanguíneos, ok? Pode ocorrer, realmente, pode ocorrer lesão de vasos sanguíneos, também ocorrendo lesão daquelas células ali no foco do impacto. Só que, se não houver a colocação do gelo, por exemplo, as células ao redor, elas também correm muito risco, tá? Porque elas vão consumir o oxigênio normal. Só que o vaso está danificado, o vaso que passa ali perto para nutrir aquelas células, aquela região, tá? Então elas podem sofrer bastante. Mas com a colocação do gelo, o que vai acontecer? Essas células, as que não foram danificadas diretamente, elas podem reduzir o seu metabolismo com a colocação do gelo, impedindo a lesão secundária, tá? É isso que é um termo-chave também nos concursos, é a lesão secundária, que pode ser diminuída com a colocação do gelo. Por quê? Porque vai diminuir o metabolismo daquelas células, elas não vão precisar consumir muito oxigênio, ok? Então, vamos passar aqui para os efeitos fisiológicos no sistema nervoso periférico. Temos a ativação dos receptores de frio, a diminuição da condução nervosa dos estímulos dolorosos e também vai ocorrer uma dormência naquele local, ok? A sensibilidade vai ficar bem diminuída. E como efeitos fisiológicos na motricidade, temos efeitos importantíssimos, né? Que se juntam ali para reduzir o ciclo dor-espasmo-dor, tá? O que seria esse ciclo dor-espasmo-dor? Vamos imaginar que você sofreu uma pancada e a dor faz a gente contrair o músculo, querer contrair o músculo, tá? Até mesmo uma resposta reflexa à dor é aquele espasmo muscular. Então o que é que vai acontecer? Vai ocorrer dor, vai ocorrer um espasmo devido àquela dor, e esse espasmo ele acaba gerando mais dor, ok? E isso não é benéfico, mas com a colocação do gelo a gente consegue quebrar esse ciclo. Como? Nós colocamos o gelo e o gelo reduz a atividade dos fusos musculares. Se diminui a atividade dos fusos, diminui os espasmos musculares. Se diminui os espasmos musculares, vai diminuir o ciclo do espasmo-dor. Também o gelo reduz, a crioterapia também ajuda na redução da espasticidade. A redução da espasticidade com a crioterapia ainda não é um efeito tão muito bem explicado na literatura, ok? Mas temos evidências aí de que a crioterapia ajuda na redução da espasticidade. Aí temos também o efeito contra-irritativo, ok? Que com a aplicação da crioterapia, a gente gera um efeito irritativo naquele tecido, tá? E aquele efeito irritativo faz com que o nosso corpo produza substâncias endógenas, ou seja, opiáceos endógenos, que também ajudam na promoção da analgesia, da dor, ok? Então é um efeito aí muito benéfico
quando se trata da analgesia. Agora, a gente fala sobre a redução da hipóxia secundária, que tem a ver com o dano secundário que a gente falou em alguns slides atrás, ok? Sigam o que o ponteiro do mouse, que eu vou indicar aqui. Nessa linha em vermelho, por exemplo, temos um vaso sanguíneo. E nesse raio preto é onde ocorre a lesão. Então, nesse foco aqui, nós temos a lesão de vasos sanguíneos, temos também a lesão dessas células que estão aqui no foco da lesão, ok? Mas temos também células saudáveis ao redor dela, que não foram atingidas diretamente, mas correm risco de vida. Por quê? Porque esse vaso que nutria toda essa região acabou sendo lesionado. Mas com a aplicação do gelo, elas não vão morrer, elas não vão entrar em necrose. Por quê? Porque essas células deverão consumir menos oxigênio para sobreviver, desde que seja diminuído o metabolismo delas. E a gente consegue isso através da crioterapia. Com a crioterapia, elas consomem menos oxigênio, o que dá tempo delas começarem a se nutrir através de regiões mais periféricas da matriz extracelular, de nutrientes ali na matriz extracelular, tá? Dá até tempo também, se houver uma regularidade no uso da crioterapia durante esse período agudo, a formação de novos vasos sanguíneos naquele local, ok? Para voltarem a se nutrirem normalmente através do oxigênio sanguíneo, do aporte de oxigênio sanguíneo, ok? Eu espero que tenha ficado claro. Agora, a gente relembra alguns mitos sobre a crioterapia, tá? São mitos que a gente costuma falar, mas que ele não está totalmente correto, tá? Mas para a linguagem dos concursos, a gente tem que relevar, tá? Porque o concurso ele vai trazer daquela forma mesmo e que vai estar certo, tá? Como assim? O que é que você está querendo dizer? Quero dizer o seguinte, que a gente diz por aí que a crioterapia reduz o edema. Para a linguagem do concurso, beleza, está certo. Mas vamos evitar usar isso numa linguagem mais científica, tá? Porque, na verdade, a crioterapia não reduz o edema. Ela somente impede que o edema aumente, tá? Porque diminui a permeabilidade microvascular. Impede o extravasamento de líquido para fora dos vasos, tá? Então, também é errado dizer que é a vasoconstricção que impede o dano secundário. Está errado, porque não é a vasoconstricção, tá? O que vai acontecer é que a crio ela impede os danos secundários através da redução do metabolismo das células que estão ali vizinhas ao foco da lesão, tá? Então a gente tem que relembrar isso aí. Mas o que cai mesmo em concurso é esse primeiro, dizendo que a crioterapia reduz o edema. Aí tudo bem quando a gente pensa em concurso público, porque geralmente as questões trazem isso mesmo, aí a gente tem que considerar como correto. E como as principais indicações da crioterapia, nós temos, obviamente, como falamos aqui praticamente por todo o vídeo, a analgesia, né? Temos o relaxamento muscular, através da redução da atividade dos fluxos musculares. Com a aplicação do gelo, permite que a gente consiga melhorar a ADM do paciente. Obviamente não é o gelo sozinho que vai melhorar a ADM, né? O que realmente vai melhorar é porque nós vamos aplicar o gelo, vai haver um relaxamento muscular, vai haver uma analgesia e aquele músculo ele vai estar mais disponível para ser alongado, né? Caso o paciente sem o gelo não consiga. Até na questão da espasticidade mesmo, quando houver espasticidade, tá? Vai permitir que a gente melhore a amplitude de movimento do paciente. Reduz também o processo inflamatório, ajuda na redução do processo inflamatório e impede o crescimento do edema, tá? Como a gente acabou de falar no slide anterior. E como contraindicações nós temos a arteriosclerose,
que a arteriosclerose por si só, ela já diminui o diâmetro do vaso por causa da deposição ali de gordura nas paredes dos vasos. Temos a doença vascular periférica, o vasoespasmo, quando no caso é a doença de Raynaud, porque na doença de Raynaud nós temos a vasoconstricção, episódios de vasoconstricção nas regiões periféricas do corpo, como no caso ali das mãos, né, do segmento das mãos. A urticária ao frio, a doença cardíaca e a hipertensão, né? Principalmente a gente pensa em hipertensão também relacionada ao frio, por exemplo, em pacientes que vão ser submetidos à imersão, né? Imersão no gelo. Então, será que é indicado fazer a imersão no gelo em pacientes com hipertensão? Já que a hipertensão por si só ela aumenta a pressão sanguínea, né? Obviamente. Só que aí a gente soma com uma técnica que vai fazer com que haja um aumento da viscosidade sanguínea, além disso a vasoconstricção. E isso não é benéfico para aquele paciente, tá? Acaba não sendo benéfico. A sensibilidade cutânea alterada, ou seja, na aplicação da crioterapia, nós temos que ter um feedback para saber se aquele gelo, por exemplo, está afetando, se está incomodando o paciente, tá? E se o paciente ele não tem essa sensibilidade, como é que ele vai avisar a gente, ok? Como é que ele vai avisar o terapeuta? Então vai ficar complicado, então não é indicado usar o gelo nesse caso. E em casos de hipersensibilidade também, que é o contrário, né? O paciente vai estar muito sensível àquela condição do gelo, e que é uma condição assim bastante comum na prática clínica, que é o paciente muito hipersensível à crioterapia. Então a gente tem que optar ou por outra técnica da crioterapia, ou mesmo por outra técnica de analgesia, tá? E fatores psicológicos diversos também que porventura possam acarretar no mau uso da crioterapia. E desde já, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de estar passando aí para o vídeo 2, onde a gente vai estar respondendo algumas questões sobre a crioterapia na fisioterapia. Valeu e até lá!